Você sabe o que é o exame de eletrocardiograma? Também chamado de eletro ou ECG. Vamos aprender conosco neste vídeo. O ECG registra a atividade elétrica de uma grande massa de células atriais e ventriculares, não de apenas uma única célula. Como a despolarização e repolarização cardíacas ocorrem normalmente de maneira sincronizada, o ECG é capaz de registrar essas correntes elétricas como formas de onda específicas, onda P, complexo QRS, segmento ST, onda T e onda U. A propagação dos estímulos através dos átrios e ventrículos, seguida pelo retorno do músculo atrial e ventricular estimulado ao estado de repouso, produz as correntes elétricas registradas no eletro. Além disso, cada fase da atividade elétrica cardíaca produz uma onda ou complexo específico. As ondas básicas do eletro são rotuladas alfabeticamente e começam com a onda P. A onda P representa a propagação de um estímulo através dos átrios, que é a despolarização atrial. O complexo QRS representa a propagação do estímulo através dos ventrículos, que é a despolarização ventricular. O segmento ST e a onda T representam o retorno do músculo ventricular estimulado ao estado de repouso, chamada de repolarização ventricular. A onda U é uma pequena deflexão às vezes vista logo após a onda T. Ela representa a fase final da repolarização ventricular, embora seu mecanismo exato não seja conhecido. A sequência P, QRST, representa o ciclo repetitivo da atividade elétrica no coração, começando com a propagação de um estímulo através dos átrios, gerando a onda P, e terminando com o retorno do músculo ventricular estimulado ao estado de repouso, levando a sequência STT. Esse ciclo cardíaco se repete continuamente. Então, como é um eletro normal? Um ECG normal deve ter uma forma de onda consistente e regular sem anormalidades. A onda P deve ser vertical e de tamanho e forma semelhantes para cada batimento cardíaco. O complexo QRS deve ser estreito e pontiagudo, e a onda T deve ser vertical e de tamanho e forma semelhantes para cada batimento cardíaco. Se os resultados do seu ECG forem anormais, pode indicar que há um problema na atividade elétrica do seu coração. Resultados anormais do ECG podem incluir batimentos cardíacos irregulares, mudanças no tamanho ou forma das formas de onda ou a presença de formas de onda adicionais. A sequência PQRST é registrada em papel gráfico para ECG, que é dividido em pequenas caixas semelhantes a uma grade. Cada pequena caixa tem 1 mm² e o papel geralmente se move a uma velocidade de 25 mm por segundo. Horizontalmente, cada unidade representa 0,04 segundos e as linhas entre cada 5 caixas são mais grossas, portanto, cada unidade de 5 mm horizontalmente corresponde a 0,2 segundos. O ECG pode ser considerado um gráfico em movimento que corresponde horizontalmente ao tempo, com divisões de 0,04 segundos e 0,2 segundos. Verticalmente, o gráfico do ECG mede as voltagens ou amplitudes das ondas ou deflexões do ECG. O eletrocardiograma é padronizado ou calibrado de modo que um sinal de 1 mV produza uma deflexão de 10 mm de amplitude. A padronização pode ser ajustada em metade ou 2 vezes a calibração usual. Porque o ECG é calibrado, qualquer parte das deflexões P, QRS e T pode ser descrita de 2 maneiras: a amplitude, ou voltagem, e a largura, ou duração, da deflexão podem ser medidas. Uma onda ou deflexão também é descrita como positiva ou negativa, e uma deflexão que é parcialmente positiva e parcialmente negativa é chamada de bifásica. Como calcular a frequência cardíaca a partir de uma leitura de ECG? 2 tipos simples de métodos podem ser usados para medir a frequência cardíaca, que é o número de batimentos cardíacos por minuto, a partir do ECG. O primeiro método é chamado de método de contagem de caixas. Este é o método mais fácil para medir a frequência cardíaca quando ela é regular. Conte o número de grandes caixas entre 2 complexos QRS sucessivos e divida 300 por este número. Por exemplo, nesta leitura de ECG,
a frequência cardíaca é de 75 batimentos por minuto, porque 4 grandes caixas de tempo são contadas entre as ondas R sucessivas. Quando a frequência cardíaca é rápida ou precisa ser medida com muita precisão a partir do ECG, você pode modificar a abordagem da seguinte forma: conte o número de pequenas caixas entre as ondas ruas sucessivas e divida 1500 por este número. Neste exemplo, 20 pequenas caixas de tempo são contadas entre os complexos QRS. Portanto, a frequência cardíaca é 1500 dividido por 20, resultando em 75 batimentos por minuto. Se a frequência cardíaca for irregular, o método de contagem das caixas comumente utilizado pode não ser preciso. Isso ocorre porque os intervalos de tempo entre os complexos QRS podem variar de batimento para batimento. No entanto, existe um método alternativo simples que pode ser usado para determinar a frequência cardíaca média, seja ela regular ou não. Isso envolve contar o número de complexos QRS em um intervalo de tempo conveniente, como a cada 10 segundos, que é o comprimento de registro da maioria dos ECG clínicos de 12 derivações. Você pode então multiplicar esse número por um fator apropriado para atingir 60 segundos, geralmente 6, para obter a frequência cardíaca em batimentos por minuto. É importante observar que uma frequência cardíaca superior a 100 bpm é chamada de taquicardia, enquanto uma frequência cardíaca inferior a 60 bpm é chamada de bradicardia. Esses termos são derivados das palavras gregas tachis, que significa rápido, e bradis, que significa lento. Durante o exercício, sua frequência cardíaca provavelmente aumentará e você pode experimentar uma taquicardia sinusal. Por outro lado, durante o sono ou relaxamento, sua frequência cardíaca pode cair para os 50 ou até menos, indicando uma bradicardia sinusal. E por hoje é isso, pessoal! Muito obrigado por assistir a este vídeo e se juntar a mim nesta jornada saudável. Por favor, assine o meu canal para ficar atualizado sobre os próximos vídeos e cursos. Esperamos vê-lo no próximo vídeo.